Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Drácula, de Bram Stoker. Drácula é um dos clássicos de terror mais famosos do mundo. Mesmo quem nunca teve contato com o material original idealizado pelo Bram Stoker certamente conhece Drácula, que já virou sinônimo de vampiro. Ele contribuiu muito para disseminar o vampiro que nós conhecemos hoje, desde o finalzinho do século XIX, quando foi publicado em 1897, até hoje. Ele nunca deixou de ser publicado e nunca perdeu sua força. Cada vez mais a gente vê inúmeras adaptações de Drácula, tanto em desenho, animação, quadrinhos, cinemas e tantos livros também inspirados no vampiro criado pelo Bram Stoker. Claro, o Bram Stoker não criou a figura do vampiro, ele apenas a popularizou. Alguns outros livros de outros autores haviam sido lançados nas décadas anteriores, durante todo o século XIX, mas podemos dizer com segurança que fechamos o século XIX com o maior vampiro de todos os tempos até a atualidade, né? E acho que não vai perder esse posto. Antes de começar a falar sobre o livro, eu vou fazer uma rápida introdução à minha edição, porque muita gente já está perguntando por que é que eu parei de ler pela The Dark Side Books. Então, como vocês sabem, né, porque eu mostrei várias vezes aqui no canal, eu comecei a ler pela edição da Dark Side Books, que além de linda, está maravilhosa nos extras. Ela tem uma introdução fantástica, assinada pela tradutora Márcia Heloísa, e também tem um pós-fácil que explica bastante, contextualiza a obra, a criação, fala até sobre as traduções também pelo mundo. Ela tem vários extras. Essa aqui realmente é uma edição repleta de extras. Em relação a extras, ela é a edição mais completa que nós temos. Eu comecei a ler este mês por essa edição da Dark Side Books. Eu li mais ou menos 40% por essa edição, que no meu caso foi uma releitura. Drácula originalmente eu li na época da faculdade, já faz um pouco mais de 10 anos. Então depois eu passei para essa edição aqui em termos de tradução em português, porque eu também estava lendo no Kindle numa edição em inglês. Fui atrás da primeira edição publicada em 1897. Nessa questão da primeira edição, vale apenas um rápido aviso. Drácula teve sim algumas mudanças ao longo do tempo. Eu imagino que todas as edições que nós temos atualmente sejam praticamente igual no quesito conteúdo, mas a questão é que, como aqui mesmo explica na edição da Dark Side, foram lançados já algumas edições diferentes de Drácula. Eu sei que depois de um tempo, em 1901, se eu não me engano, o próprio Bram Stoker retirou algumas coisas na história e deixou mais enxuta. Então existem sim diferenças entre edições de Drácula. Nessa edição aqui explica que a cada nova edição o texto era modificado. É por isso que encontramos tantos Dráculas diferentes. Editores, revisores e até mesmo tradutores podem escolher uma das versões ou combinar elementos de duas ou mais. Li bastante por essa, peguei duas edições em inglês, porque eu queria ver se as duas eram iguais, e as duas que eu peguei em inglês eram iguais. E também li por esta aqui. Dei uma olhada também na da Penguin pelo Kindle, ou seja, eu li aquela primeira parte toda da amostra, tanto os extras quanto a parte do Jonathan. Então eu acho que basicamente todas elas têm o mesmo material, mas só lendo absolutamente tudo para saber. Eu particularmente escolhi continuar a leitura tanto em inglês, né, porque eu estava acompanhando, já que era uma releitura para mim, e eu queria ter um contato também com o livro em inglês no original. E ao fazer isso, eu notei que eu prefiro esse estilo aqui de tradução. Eu queria deixar claro mais uma vez, né, como eu falei nos stories, que isso é uma questão pessoal. Da Dark Side tem um estilo de tradução que muitas vezes vai aproximar mais o texto do leitor. Eu gosto especificamente de traduções o mais próximas e fiéis possíveis ao original. Eu sei que não dá para ser a mesma coisa, não é literalmente igual, toda tradução vai mudar algo, mas eu gostei mais das escolhas de tradução dessa aqui. Eu achei mais fiel ao texto que eu estava lendo em inglês. E também, ao olhar assim por outra edição, eu também percebi alguns errinhos aqui nessa aqui, por exemplo, erros de revisão talvez. Logo no começo, nas primeiras partes, o Jonathan está se aproximando cada vez mais do extremo leste. E nessa edição vai dizer que é o extremo oeste. Coisas que normalmente a gente não perceberia tanto, mas por eu estar lendo por duas edições eu acabei percebendo. Nessa edição tá extremo leste, na da Penguin também tá extremo leste. Às vezes algumas diferenças eu passava a duvidar se não seria justamente aquela questão de tradução, mas eu creio que, por exemplo, essa que eu comecei logo o livro não pode ser, porque é uma posição geográfica. Então, em relação à própria construção das frases, assim, as escolhas, eu preferi acompanhar por essa aqui, porque eu achava muito mais a cara do texto que eu estava lendo em inglês. Mas é claro que outras pessoas podem curtir bastante esse estilo de tradução, até porque eu fiquei em contato nos stories com pessoas lendo por essa edição e que gostaram. Então isso vai muito de acordo com o seu estilo, o que você prefere. Em relação a extras, essa aqui certamente é uma edição que vale a pena ter. Mas antes de passar para o livro, eu só queria dizer mais uma coisa que eu não gostei tanto assim,
foi, por exemplo, na voz aqui do Van Helsing. É explicado em nota que a voz do Van Helsing, o inglês do Van Helsing é meio capenga mesmo. O Bram Stoker colocou o inglês dele meio estrangeiro, assim, meio estranho. Ele é holandês originalmente aqui na história, então ele às vezes fala de uma forma muito esquisita. Nessa edição aqui da Darkseid eu senti um estranhamento maior, porque quando o Van Helsing foi introduzido, eu praticamente não entendi direito o que ele estava querendo dizer. Então eu parava para ler na minha edição em inglês e nessa edição aqui, cheguei a olhar na da Penguin também. E eu só vou dar um exemplo pra vocês porque pode ficar meio confuso isso que eu estou dizendo. Van Helsing escreve uma carta para o seu amigo Dr. Seward e ele vai dizer: diz a seu amigo que quando você suga tão rápido o veneno da ferida de faca infectada de gangrena que nosso outro amigo, muito nervoso, deixa escapar, você faz mais por ele que toda a sua grande fortuna pode pagar. Nessa edição aqui que eu tenho em mãos, assim como também na edição da Penguin, que a edição da Penguin, inclusive, é a que tá mais cheia de floreios nesse sentido, mas ela tá mais próxima à que eu tenho aqui da Nova Fronteira. Ele vai dizer: diga a seu amigo que quando você tão gentilmente sugou da minha ferida o veneno da gangrena causado pela faca que aquele seu outro amigo, nervoso demais, deixou escorregar, fez mais por ele no momento em que ele precisa de minha ajuda e você a solicita do que a enorme fortuna dele faria. Se você tem a versão da Penguin, você também pode dar uma olhada, é a primeira carta de Van Helsing, então eu prefiro particularmente esse tipo de voz, porque eu às vezes ficava confusa com a voz escolhida aqui na edição da Darkseid Books. Meio aquelas outras questões que eu falei, que por isso eu acabei preferindo continuar por essa aqui. Mas claro, admiro muito o trabalho da Darkseid e a tradutora fez um trabalho bem completo ao contextualizar toda a obra, tanto no início quanto ao final, e os eixos são muito interessantes. Independente disso, sou sempre super sincera com vocês que pra mim, escolha pessoal, para ler Drácula, eu prefiro por outras edições por conta dessas coisas que eu expliquei. Agora vamos passar para o livro Drácula propriamente dito, né? Falar sobre Drácula, essa é toda a questão do vídeo. Drácula pra mim é um dos meus clássicos favoritos e nessa releitura eu pude apenas comprovar meu amor por essa obra. O suspense que permeia toda a trama e a forma como ela é narrada é uma coisa que me agrada muito. O começo do livro é extremamente importante, não só para manter a atenção do leitor, mas também para dar um tom ali a toda a obra. Então aqui a gente tem Jonathan Harker, um jovem advogado, indo até o castelo de Drácula, completamente inocente dos horrores que ele irá encontrar por lá. Há um terror psicológico sempre presente. Jonathan muitas vezes vai duvidar do que ele está vendo, vai achar que está enlouquecendo, e essa parte psicológica é um aspecto essencial na história, tanto que aqui a gente tem dois médicos da mente, na figura do Van Helsing e do Dr. Seward, que serão introduzidos mais pra frente. Na ameaça de um ser sobrenatural, numa época de grandes mudanças em que as pessoas já haviam deixado as crenças e as superstições, mitos e folclores de lado, é um aspecto que vai permear o texto inteiro, essa recusa, essa resistência em acreditar naquilo que está acontecendo. Tanto que o Van Helsing vai ter em vários momentos que introduzir isso muito aos poucos para que os personagens passem a acreditar nele. Então, essa primeira parte tão cheia de horrores ali no castelo, com o horror gótico, né, aquele castelo antigo, cheio de portas, cheio de mistérios e vozes, então dá aquele tom de grande suspense à história. Eu imagino como deve ter sido ler pela primeira vez naquela época, né, porque a gente cresceu tanto com essas histórias influenciadas por Drácula que até nos acostumamos a esperar determinadas coisas, mas foi algo muito original e continua sendo, né? Continua tendo uma grande força. Então esse início da história, que a gente vai ter um contato mais próximo do Drácula através do Jonathan, e que ele vai ver, ele vai percebendo ali algumas coisas do vampiro, né? Que o vampiro nunca come, que ele pode subir, escalar paredes, ele não consegue ser visto através do espelho. A questão do crucifixo é inserido muitos elementos que vão compor essa mitologia vampírica. A própria figura do Conde Drácula, aquele homem extremamente culto que quer aprender absolutamente tudo sobre a Inglaterra, o local mais próspero da Terra, né? Para ele. Ele quer ir para lá, o centro dos acontecimentos, para aprender e se tornar um inglês. Ele não quer passar por estrangeiro. Ele menciona na história que ser um estrangeiro traz muitas desvantagens. Ele quer incorporar, ele quer ser praticamente um impostor inglês. É tão importante esse início porque é aqui que a gente vê o Drácula, sabe? É aqui que a gente passa um tempo com ele. Depois disso, ele irá se tornar essa grande ameaça que está sempre ali em segundo plano.
o medo dele aparecer por conta de todos os seus poderes e sua força maligna. Então Drácula aqui é um ser puramente vil, um ser puramente maligno na história, diferente de algumas adaptações que a gente vê até com um leve viés romântico, mas aqui ele vai encarnar realmente o mal, tudo que há de pior, que vai corromper e até contaminar outras pessoas, né? A pior coisa que poderia acontecer. Esses grandes heróis apresentados de forma tão bondosa e cavalheira na história, que vão representar a força do bem, tem o medo de ser contaminado por essa ameaça. Eles não têm medo da morte, eles não temem a morte, eles temem a contaminação e o que pode vir depois disso. Aqui a gente tem aquela grande batalha entre bem e mal. Não tem personagens contraditórios que carregam um pouco de cada dentro de si. Eles são apresentados ou puramente bons ou puramente ruins. A única coisa que pode mesclar em um pouco dos dois é através da contaminação. Esse grupo de grandes cavalheiros aqui, tão honrados, vão ser introduzidos maravilhosamente na história, porque é muito interessante a gente conhecê-los primeiro através dos olhos da Lucy. É ela que vai narrar em sua carta para Mina cada um desses homens, esses 3 homens que são importantes no decorrer da história e que pediram sua mão em casamento. Mas nessa parte eu preciso dizer que eu acho bem curioso como nas adaptações geralmente eles apresentam a Lucy como uma mulher sedutora, fatal, pelo menos nas adaptações que eu vi. Diferente de como ela é apresentada na história. Ela é uma pessoa extremamente adorável, que não gosta de magoar ninguém, tem todos esses pedidos de casamento, mas até a forma como ela age perante esses pedidos é bem louvável, né? Ela tem muito carinho ali por cada um e não quer magoar ninguém. Visto dessa forma como o Bram Stoker idealizou, eu acho bem irônico como a Lucy sempre é representada nas adaptações. Até na adaptação, né, que eu mais gosto do Drácula de Bram Stoker pelo Francis Ford Coppola. Passando agora para Mina, ela é quem tem mais força na história, é uma das personagens mais importantes. Ela que vai organizar tudo, ela tem um papel crucial aqui no desenvolvimento das coisas. É uma personagem contraditória na forma como podemos vê-la, né, que é aquela mulher que ainda é muito arraigada aos conceitos e costumes do século XIX, porém ali estamos falando de uma virada do século, início do século XX, então ela também tem coisas da nova mulher, como ela mesma menciona. Em determinado ponto do livro, ela vai dizer, eu acho que eu marquei aqui, ela vai falar desses avanços dos direitos da mulher e como as mulheres estavam cada vez mais se impondo. Ela vai falar que algumas das novas mulheres que são escritoras, algum dia começaram a achar que os homens e as mulheres deveriam ter permissão para ver uns aos outros adormecidos antes de fazer ou aceitar pedidos de casamento. Mas suponho que a nova mulher não concordará em aceitar no futuro. Será ela a fazer o pedido, e não há dúvidas de que irá fazê-lo bem feito. Então aqui tem uma transição. A Mina tem um papel extremamente ativo na história, na forma como ela enxerga tudo, na forma como ela até toma as rédeas, guia esses homens que estão ali ao seu lado, e ela é crucial. O Van Helsing fala que ela tem um cérebro de homem no coração de uma mulher. Então aí tem esse comentário, mas esse comentário era típico da época em que o livro foi escrito, né? E ainda mais o Van Helsing como um dos personagens mais idosos da história. A gente não tem tanto como julgar, porque era exatamente assim que as coisas eram vistas naquela época. Mas os progressos estão muito presentes aqui em Drácula, e é tão interessante verificar cada um desses pedaços, não apenas nesse protagonismo das personagens femininas, porque mesmo a Lucy tem uma grande importância e uma grande força na história, mas também em todos esses outros aspectos de avanços tecnológicos. Os romances epistolares antigos costumavam ser apenas diários, cartas. Aqui é uma mescla de tudo. Tem, claro, os diários e as cartas, mas também tem o que é gravado no fonógrafo, acho que é esse o nome, grava a voz, então já era um avanço, e também a própria máquina de escrever, porque a Mina vai datilografar essas coisas, havia surgido há pouco tempo, a taquigrafia, que é algo que ela domina também, a própria transfusão de sangue aqui na história é algo tão revolucionário já para a época. Então sim, tem aqueles claros avanços de um novo século, e é uma transição interessante na história que vai permear toda a história, até no quesito de acreditar numa coisa, numa ameaça sobrenatural. Um dos grandes conflitos da história é justamente aceitar isso, é deixar o pensamento puramente racional de lado, um pensamento que vinha cada vez mais se arraigando ali na mudança de século. Claro, o contraste entre todas aquelas crenças, folclores, mitos, superstições que eram próprias de séculos passados, e um pensamento mais racional, mais baseado no raciocínio, na ciência, que viria a ficar cada vez mais forte no século XX. Então há essas duas forças, uma puxando para trás, outra para frente, e o personagem do Van Helsing é tão importante. Eu gosto muito da figura do Van Helsing, é um dos meus personagens favoritos da história também, porque ele justamente representa essas duas coisas. Por ele ser até mais idoso, é o mais velho, mais experiente, e ele viveu outras coisas, ele também tem uma mente extremamente aberta. Então, ainda que ele seja adepto a novas coisas, a novas descobertas,
tanto que ele se mantém sempre atualizado em tantas áreas de conhecimento. Esse pensamento dele tão sem preconceitos é justamente o que vai manter a mente aberta a tudo, tanto a tradições do passado quanto a avanços futuros, né? Então ele é um personagem que mescla essas duas coisas muito bem. Uma pessoa que em tantos momentos de drama no livro tem até uma veia puramente cômica ali que vai dar aquela leveza, e tem a voz da sabedoria. É o personagem que vai resolver muitas coisas. Em relação ao restante do grupo, tanto o Jonathan quanto os três homens extremamente cavalheiros, o Van Helsing também se adequaria a isso que eu vou falar agora. Eles são personagens tão puramente honrados, sabe? Que sempre deixam sentimentos ruins, não são contaminados por ciúme, por ganância. São pessoas tão puras e cavalheirescas que pra mim beiram um pouco ao impossível. Porém, justamente essas atitudes me faziam gostar muito dos personagens por eles serem tão certos e corretos em todas as situações. Ainda que eu acho que seja uma coisa assim muito romanceada. Isso provavelmente refletia o próprio Bram Stoker. Eu li na introdução da Penguin, uma dica que eu vou dar aqui abrindo parênteses é que se você quiser ter mais contato com extras, você pode ler sempre as amostras da Amazon. Eu li toda a introdução da Penguin pela amostra do Kindle, coloquei no Kindle e li inteira. Eu li que o Bram Stoker era esse exemplo de homem vitoriano, sabe? Tão correto, tão puramente de acordo com as regras. Eu anotei até uma parte aqui, quando ele enviou o livro para um amigo, o livro de Drácula, ele falou que espero sinceramente que não haja nada de vil ou maligno no livro. O livro é necessariamente cheio de horrores e terrores, mas estou convicto de que todos esses elementos são calculados com o objetivo de purificar a mente por meio da piedade e do terror. Ele parecia ser essa pessoa que se preocupava muito com as atitudes mais corretas, então talvez ele tenha colocado disso nos seus personagens masculinos na história, que pra mim, por mais que sejam romanceados, são personagens queridos. Impossível não torcer por eles, sabe? Por eles serem tão bondosos. E justamente aqui vai criar esse contraste entre um poder tão maligno de um ser como Drácula e esses homens, completamente o oposto disso. Drácula tem uma grande força como vilão da história, porque a gente sente a ameaça que está ali por trás, ainda que essa ameaça muitas vezes não apareça. E por isso eu mencionei, é tão importante a gente ter tido aquele contato inicial com o Drácula através do Jonathan, porque é aí que a gente tem uma visão maior, mais completa do personagem, o que não seria possível quando as coisas se desdobram e se desenrolam na Inglaterra. Até essa questão de ver um pouco ali mais daquele ambiente selvagem, nos Cárpatos, aquele castelo, um ambiente mais isolado em outro país, língua estrangeira, tudo isso vai ter um apelo muito forte para criar toda essa ambientação que depois vai se desenrolar em sua maior parte na Inglaterra. Eu não diria que Drácula é um livro que vai dar medo. Se você é medroso e tem um receio em ler Drácula, não é um problema, porque por mais que ele tenha grandes elementos do terror e tenha toda essa questão sobrenatural, ele é um livro que vai muito pro lado da aventura e de arquitetar um plano, é uma busca para enfrentar um horror tão grande. A gente fica curioso para saber se essas pessoas vão conseguir vencer uma ameaça tamanha, uma ameaça tão maior que eles, né? E quais os meios que elas vão usar. O fato dele ser narrado um pouquinho por cada um, de dar o ponto de vista dessas pessoas, que vai contribuir tanto para um todo, esclarecer coisas gerais, não apenas nos diários, mas também em jornais, né? Matérias de jornais que vão mostrar coisas, elementos específicos misteriosos que acontecem nas redondezas. Tudo isso vai criando um amplo quebra-cabeça da história de Drácula e que é tão enigmático e interessante. A estrutura narrativa desse livro é genial. Eu adoro como o autor apresenta, não apenas se restringindo a uma coisa comum como carta diário, colocando vários recortes e até apresentando uma ambientação interessante no manicômio que tem aqui. Grande importância no livro, né? Boa parte vai se passar ali naquele local. E a figura do Renfield dá um aspecto excêntrico a toda coisa. Aí entra toda essa questão psicológica que eu mencionei. Não apenas em relação aos personagens que vão precisar manter a mente sã, saudável, para enfrentar tudo isso e não enlouquecer, mas também em investigar a mente e tentar entender a mente de um louco, que aqui é um louco zoófago, é apresentado como um louco zoófago na história, e esses doutores da mente, Dr. Seward e o Van Helsing, que se mostram abertos a tentar entender. Eu acho até que é mencionado na história uma pessoa que foi professor do Freud como um grande nome que é admirado
pelo Van Helsing. Eu acho que eu li isso no extra da Penguin, se eu não me engano. Não é à toa que há tantos estudos sobre Drácula. É uma história completa, repleta de facetas, mas também tão intrigante, porque aqui estamos falando de uma das figuras mais enigmáticas e mais fascinantes também da mitologia mundial, que é o vampiro. A gente mantém certo fascínio na figura do vampiro, num ser imortal, num ser sobrenatural tão poderoso, e Drácula é a maior representação que nós podemos ter. Eu adoro esse tipo de história em que o vampiro representa esse ser maligno, esse ser que não mantém, assim, bons sentimentos como o Drácula, como até uma de suas inspirações, que é o Salem, de Stephen King, tão inspirado na história de Drácula. Eu adoro essa história de Stephen King. Eu gosto muito de Entrevista com o Vampiro também, ainda que a Entrevista do Vampiro a gente tenha aí uma dualidade, por exemplo, na figura do Louis, que é mais bondoso, em contrapartida o Lestat, que faz muitas coisas odiáveis, mas que é um personagem tão fascinante. Eu preciso continuar a ler as Crônicas Vampirescas da Anne Rice, porém não tenho os livros aqui. Mas enfim, eu gosto muito de histórias de vampiros, como vocês podem perceber. Claro, se vocês tiverem sugestões de histórias nesse estilo, deixa aqui embaixo que eu vou adorar ver. Em relação às adaptações de Drácula, tem muitas, mas eu vou me ater à adaptação do Coppola, que eu amo. Eu adoro aquela adaptação, adoro os atores. Gary Oldman é perfeito como Drácula. Ele ajudou ali a imortalizar até a imagem que eu tenho de Drácula. E a Winona Ryder, o Ken Reeves, o Anthony Hopkins como Van Helsing, maravilhoso. Eu realmente curto muito aquela adaptação. Ainda que, claro, a adaptação tenha tornado o Drácula um herói romântico. Aquele ser que a gente até sente ali determinada afeição pelo que ele está passando, porque aqui a gente tem toda essa questão do suicídio da esposa, isso é logo no começo do livro, do filme no caso, entra toda essa questão ali mais de um amor imortal. Tanto que o Drácula em determinado momento no filme, ele até se recusa a morder e contaminar, né? Bem diferente do Drácula que a gente tem aqui nesse livro. Eu particularmente gosto dessa história assim mais crua, mas eu adoro a adaptação. Se você gosta de uma história com mais amor envolvido, ainda que seja assim uma história repleta de horrores, com certeza você vai gostar também do Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola. Eu sempre falo Drácula de Bram Stoker porque esse é o nome do filme, mas então é a versão, a idealização da história do Coppola. Antes de terminar, apenas para mencionar que eu sempre acho curioso ver como as pessoas têm a ideia para escrever determinadas histórias, especialmente essas que tornam-se tão famosas. E com Bram Stoker também foi um sonho. Esse sonho é justamente aquela parte específica em que o Jonathan está ali sendo abordado por 3 vampiras no começo da história, que o Drácula aparece e fala que este homem me pertence. Então o Bram Stoker teve este sonho e foi por aí que ele iniciou tudo, a história que ele começou a escrever, e por mais que durante todos os anos em que ele escreveu Drácula, que se eu não me engano foram 6 anos, ele tenha alterado várias coisas da história, ele nunca alterou essa parte do sonho. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo ficou enorme, eu agradeço muito a todos que assistiram até o final, espero que vocês tenham gostado. Claro, vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários, essa é uma das melhores partes, eu quero muito saber o que vocês acham de Drácula, o que vocês acham do que eu falei, enfim, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!